Olá pessoal, eu separei agora para a gente fazer aqui um exercício do Enem de 2010, que foi a reaplicação do Enem, né? Teve um primeiro Enem, aí depois por um motivo lá, eles tiveram que reaplicar, é uma questão da reaplicação, né? E para a gente fazer esse exercício, a gente vai ter que saber algumas coisas básicas de geometria, que são conteúdos ali de primeiro e terceiro ano, né? Geometria e a parte de geometria espacial, assim, também é bom a gente saber um pouco. Aí eu vou passar aqui para vocês, aí naquele método, né? Chegando lá, quando terminar a explicação, vocês podem pausar e tentar fazer esse exercício. Esse exercício, ele não é considerado fácil porque você tem que... As contas por trás dele são contas fáceis, mas você vai ter que ter uma interpretação geométrica dele, entendendo como funciona, como você pode fazer um corte, né? Fazer aquele desenho, projetar ele em duas dimensões ali no papel, tirar as informações. Então você requer um pouco de cuidado, mas quando você tira as informações, as contas são contas simples, tá? No fim das contas, para fazer esse exercício. Então, algumas coisas que a gente tem que saber fazer exercício imagina que isso aqui é um quadrado, tá? De quatro lados iguais, ó, todos os lados valem L. A diagonal a gente sempre valerá L vezes raiz de 2, né? E de onde saiu isso? É só você fazer um teorema de Pitágoras, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, você faz aí L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a este lado aqui, né, que é a diagonal ao quadrado, você vai concluir que isso aqui é L raiz de 2. Isso aí a gente vai acabar usando nesse exercício, tá? Por exemplo, então, fazer um exemplo rápido, vamos supor que o lado fosse 4 aqui, tá? Ou seja, todos os lados seriam 4. Qual que seria o comprimento dessa diagonal? Seria 4 vezes raiz de 2, né? Ou seja, 4 vezes 1,4 mais ou menos. É um número maior que 4, né? Óbvio, porque essa diagonal é uma hipotenusa desse triângulo retângulo, ele é maior que os seus catetos, beleza? Então, essa é uma coisa interessante que a gente vai usar nesse exercício. Outra coisa, pirâmide, né? Isso aqui é conteúdo de terceiro ano, mas é simples, gente. Tem uma geometria básica por trás disso. Imagina que cada face dessa é um triângulo, tá? Vamos trabalhar aqui com pirâmide, uma pirâmide regular, tá? Aqui a base é quadrada, né? Esses quatro lados têm o mesmo tamanho, porque não precisa ser assim, mas nesse caso a gente vai mexer com isso. Então você tem uma pirâmide regular, ou seja, essas faces, ó, são triângulos isósceles, todos iguais, ó. Essas quatro faces em volta, né? Essa aqui da frente, ó. Essa aqui da lateral, a que está lá no fundo, ó, e esta aqui de lado, do lado esquerdo, todas são faces iguais, são triângulos isósceles. E o que a gente tem nessa... o que a gente identifica aqui? Né, os nomes que a gente dá. Isso aqui é a aresta lateral, ó. São as arestas laterais, essas quatro arestas, tá? Essas aqui são arestas da base, porque essa é a base da pirâmide, está embaixo, é a base, beleza? E outra coisa, gente, só para usar esse conteúdo, se aqui é um quadrado e a base aqui vale 5, por exemplo, qual que seria o comprimento dessa diagonal? Acabamos de ver que seria 5 raiz de 2, né? Então a gente vai acabar meio que usando essa informação nesse exercício do Enem, então tem que lembrar disso. Então a gente mistura dois conteúdos aí, a parte de geometria espacial e a geometria plana aqui com o quadrado, ok? E agora um conteúdo muito importante para fazer esse exercício, para facilitar, porque senão você teria que usar você ia ter que acabar usando um conteúdo mais complexo, sendo que dá para fazer mais fácil, é o que a gente chama de base média do triângulo. Acho que a gente acaba nem ensinando no ensino médio, né? Agora eu estou na dúvida, mas é um conteúdo importante porque facilita você fazer muitos exercícios. O que é a base média, gente? Você vai fazer o seguinte, você tem um triângulo qualquer, isso serve para qualquer triângulo. Então você tem esse triângulo aqui, então a sua base dele é esse BC. Qual que seria a base média? Você vai pegar e dividir esse segmento AB no meio, então vamos supor que é bem aqui a metade dele, ó. E o segmento AC também vai dividir no meio, mais ou menos aqui. E você vai ligar, ó. Tá? Isso aqui, gente, a gente chama de base média do triângulo, tá? E qual que é a característica dessa base média? Esse lado aqui, ó, vamos supor que BC vale L, este lado vai valer L sobre 2, tá? E outra coisa, né? Você não dividiu no meio, então este pedacinho é igual a este pedacinho é igual a este, tá?
Isso porque a gente está trabalhando com a base média. A gente pegou aqui, dividiu no meio e ligou os pontos, tá? Isso aí também funciona no triângulo retângulo, tá? Agora vamos fazer outra base média. Vamos usar o AB como base e vamos dividir o BC e o AC no meio. Então, vou dividir o BC no meio mais ou menos aqui e o AC mais ou menos aqui. E você liga. O que significa isso, gente? Você dividiu aqui em duas partes iguais, aqui em duas partes iguais. Beleza? E esse pedacinho aqui, ó, se aqui tudo vale L, esse pedacinho vale metade, L sobre 2. Ou seja, vamos supor que aqui esse AB vale 10. Significa que este pedaço aqui vale 5. Tá? E a gente chama ele de base média. Essa base média tem outras propriedades legais, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque a gente não vai usar nesse exercício. Mas no fim das contas, a gente vai usar isso que eu falei aqui em cima para fazer este exercício, tá, gente? Outra coisa que a pirâmide tem, tá, que eu esqueci de comentar, é a altura, gente. A altura dela, você sai lá do vértice superior, desce reto, ó, até a base, aqui faz um ângulo de 90 graus. Aqui fica a altura, fica bem no centro desse quadrado aqui da base, tá? Bem no centro. Então, se você não tinha lá um valor aqui, ó, vamos supor que era 5 e 5, tudo não era 5 raiz de 2, né? Então, esse pedacinho até aqui, ó, é metade, é o quê? 5 raiz de 2 sobre 2, tá? A gente vai usar essa informação nesse exercício. Então, beleza, gente. Com isso que eu passei para vocês, acredito que vocês já consigam fazer esse exercício, tá? Então, eu vou passar aqui devagar, vocês podem ir pausando para dar uma lida nele, ó. Beleza? Pode tentar fazer. Aí agora é o seguinte, eu vou dar uma... pode tentar fazer quem quiser. Eu vou dar uma dica agora, mas não vou fazer. Então você pode pausar depois da dica e tentar de novo. Aí você não conseguir, a gente vai para a resolução. A dica que eu dou é a seguinte, gente. Se você não quiser a dica, você pausa aí. Imagina que você vai cortar essa figura bem aqui assim, ó. Vai ser difícil eu conseguir fazer o desenho aqui, mas imagina que você vai cortar bem aqui, ó. Na diagonal dessa base grande aqui, ó, que é quadrada, tá? Esse negócio aqui é quadrado aí pelo enunciado. Imagina que você vai fazer um corte aí você vai olhar isso nessa direção aqui, ó. Faz o desenho dele, né? Então você vai ter um corte assim, ó. Passou um papel cortando, imagina. E faz o desenho de 2 dimensões bem desse corte, né? E você vai conseguir trabalhar em cima dele com essas coisas que eu falei. Beleza? Então vamos lá para a resolução dele. Então, gente, vamos lá ler o exercício. Devido aos fortes ventos, uma empresa exploradora de petróleo resolveu reforçar a segurança de suas plataformas marítimas, colocando cabos de aço para melhor afixar a torre central. A torre central seria essa pirâmidezinha aqui. Considere que os cabos ficarão perfeitamente esticados e terão uma extremidade no ponto médio das arestas laterais da torre central. Lembra o que eu falei que é aresta lateral? São essas arestas aqui, ó. Então, e esse cabo está fixado bem no ponto médio. Ó. Você vê que o desenho do Enem é mal feito? Ó. Isso aqui não é metade dessa aresta, né? Seria mais ou menos aqui. Mas o Enem faz isso para te confundir um pouco. O que importa é o que está escrito. Ó. Ele falou que é no ponto médio das arestas laterais. Depois a gente vai fazer um desenho ali e entender melhor. Olha lá, pirâmide quadrangular regular, que é a que eu falei para vocês. Pirâmide regular, gente, então aqui é um quadrado, tá? E esses triângulos, que são as faces laterais, são todos iguais, tá? São triângulos isósceles, todos iguais. Da torre central, pirâmide quadrangular regular. E a outra no vértice da base da plataforma, ó, a base da plataforma é este quadradão aqui, ó. Da base da plataforma, que é um quadrado, ó, de lados paralelos aos lados da base, ou seja, este lado aqui é paralelo a este aqui, ó, tá? Isso que ele está falando. E o centro coincide com o centro da base da pirâmide. Então, o centro de tudo é esse pontinho aqui, ó. O centro da base é o centro de tudo. Como sugere a ilustração. Aí eles põem uma ilustração para você ter uma ideia do que está acontecendo. Aí ele dá as informações, ó. Se a altura e a aresta da base da torre medem, respectivamente, 24 e 6 raiz de 2, ou seja, a altura mede 24 e a aresta da base da torre mede 6 raiz de 2.
E o lado da base da plataforma mede 19 raiz de 2. Já já a gente vai colocar essas informações aí. Então, a medida em metros do cabo será igual a... Aí dá essas informações. Então, gente, o que a gente tem nesse momento? Ó? Ele falou que a altura dessa pirâmide aqui, ó, é 24. Ou seja, gente, lembra que eu falei que é a altura de pirâmide? Ó, daqui do vértice superior até a base. Tudo aqui mede 24. Depois eu vou fazer um desenho melhor, pode ficar tranquilo. O lado da base, e 6 raiz de 2 é o lado da aresta da base da torre. Então, essa é a aresta da base. Ó. Então, esse pedacinho aqui, ó, que é um lado do quadrado, mede 6 raiz de 2. E o lado da plataforma mede 19 raiz de 2, que é tudo isso aqui. Ó. 19 raiz de 2. Beleza? Ele quer saber o tamanho desse cabo. Tá? Esse cabo aqui, ó, que está esticado, ele quer saber isso. Esse tamanho aqui. Então, como que eu vou fazer, gente? Ó, lembra que eu dei a dica para você fazer um corte? O corte seria mais ou menos este aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir colocar ali. Você faz um corte, assim, ó. Mais ou menos, tá? Você cortou e faz esse desenho. Como que ficaria? Vamos desenhar aqui esse pedaço aqui embaixo. Tá? Eu vou desenhar a mão livre, então não vai ficar perfeito, tá? Então, você tem aqui esta diagonal, né, desse quadrado, lembra? Ó, já apareceu uma diagonal aqui, beleza? Aí você tem a pirâmide aqui no meio cortada, ó. Deixa eu fazer melhor aqui. Uma pirâmide aqui no meio cortada. Aqui o cabo, ó, que sai daqui e vai bem no meio dessa aresta, ó. Aqui está no meio, então divide aqui em dois pedaços iguais. Beleza? E aqui a gente tem a altura da pirâmide. Ó. Ele quer saber isso aqui, ó, vou chamar de x. Né? Que valor que é esse? Agora a gente coloca as informações que a gente tem, gente. Ó, veja bem. Vamos usar o conhecimento que a gente teve. Ó, se aqui vale 19 raiz de 2, gente... Então, isso é um quadrado, então aqui também vale 19 raiz de 2. Tudo em volta vale 19 raiz de 2. Quanto que vale tudo isso aqui, gente? Lembra que eu falei que basta pegar o lado e multiplicar por raiz de 2? Então a gente pega 19 raiz de 2 e multiplica por raiz de 2. Corta, corta, vai ficar 19 vezes 2, que é 38. Ou seja, tudo isso aqui, ó, mede 38. Beleza? Tá aqui. Primeira informação. Segunda, ele falou que a aresta da base da torre mede 6 raiz de 2. Então aqui mede 6 raiz de 2 e aqui mede 6 raiz de 2. É um quadrado, tudo mede 6 raiz de 2. Então a diagonal, que é esse pedaço daqui até aqui, mede quanto, gente? De novo, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2, para você saber a diagonal. Corta, corta, fica 2 vezes 6, 12. Então tudo aqui mede 12. Qual outra informação que ele deu? A altura da pirâmide. A altura mede 24. Ó, tudo mede 24. Essa altura aqui, ó. Daqui até aqui. Pronto, com essas informações, gente, a gente consegue fazer o exercício. Então, como que vai ficar? Ó? Vamos arrumar o que interessa para mim é só um pedacinho dessa figura. Se aqui mede 12, gente, quanto que mede esse pedaço daqui até aqui? Isso aqui é um triângulo isósceles, ó. Então aqui vai medir 6, beleza? Esse pedaço mede 6, tá? Eu vou até apagar esta para ali para não ficar confundindo a gente. Então ali mede 6, aquele pedacinho. E quanto que mede, gente? Até aqui, até a metade aqui, ó. Se tudo mede 38, esse pedaço até aqui mede 19, que é metade de 38. Pronto, reduzimos nossas informações. Agora a gente vai trabalhar a base média, gente. Agora entra a base média. Por quê? Ó, esse pedacinho aqui a gente viu que vale 6, né? E tudo aqui vale 19. Gente, aqui não é a metade desse segmento? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Metade desse segmento. E, ó, agora a minha base é o 24, ó. Minha base média vai ser esse pedaço aqui, ó. E o que isso tem em comum, gente? Dividiu esses dois pedaços iguais e aqui também, ó. Este é igual a este.
Então, esse pedacinho pequenininho aqui vale 3. E agora, isso aqui é base média, gente. Então, aqui, ó, é metade, esse pedaço, ó, tá ligando os dois pontos médios, é metade da base. Lembra que eu falei que é metade da base do triângulo? Então, aqui mede 12. Beleza? Agora a gente tem... eu quero saber esse pedaço aqui, ó, porque eu quero analisar este triângulo retângulo aqui, ó. Eu vou aproximar aqui para vocês entenderem melhor. Eu quero analisar, ó, esse pedacinho que vale 3. Ó. Eu quero olhar esse triângulo retângulo aqui, esse grandão aqui, ó, em azul. Por quê? É aqui, a hipotenusa é a corda que eu quero descobrir, o cabo. Entendeu? É isso que eu quero. E o que eu tenho? Eu tenho um cateto, que é 12, falta descobrir esse. Ó. Mas quanto que é, gente? Daqui até aqui, não é 19? Aqui mede 3, que é metade, aqui também mede 3. Quanto que é, então, este pedaço daqui até aqui? É 19, que é tudo, menos esse pedacinho, que é 3. Então, sobra 16. Pronto, tá aí, ó. Eu tenho agora esse triângulo, vou desenhar aqui do lado. Que é como? Aqui é 16, aqui é 12, e aqui é o x, que é o cabo que eu quero achar. Então vai ficar como? X ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então x ao quadrado é 256 mais 144. X é igual raiz, aliás, x ao quadrado é igual a 400, vamos fazer passo a passo. X é igual a raiz quadrada de 400. Preciso simplificar essa fração? Gente, dá uma olhada nas respostas. Não precisa, já está aqui, raiz de 400, tá? Pronto, está aí a resposta. Por que é importante saber, gente? Porque aqui nas respostas, saber simplificar uma raiz, né? Aqui nas respostas, você... Ó, vamos simplificar esse 400 aqui, vamos fazer em fatores primos. O que aconteceria? Ó, por 2 dá 200, por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1, beleza? Então isso aqui ficaria 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, né? Se você tirar a raiz, ó, dá uma raiz exata, você corta, 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 vai ficar 2 vezes 2 vezes 5, que é 20, né? Então poderia estar 20 aqui, ó. Então você tem que saber tirar a raiz de números grandes, né? Poderia estar, por exemplo, vamos supor, 6 raiz de 7, né? Uma outra resposta. Mas você chegou em outro número, então você teria que saber simplificar esse número para chegar nesse formato, para daí marcar. Então, dependendo da resposta, você vai ter que saber fazer essa fatoração aqui. Então, é bom praticar, tá? Por mais que aqui nesse exercício tá raiz de 400, eles podiam muito bem ter colocado 20, né? Porque é exato. Mas é bom saber isso, porque em outros exercícios você pode precisar ter que aplicar isso, beleza? Então é isso aí, um abraço, até a próxima.